Gente, bom dia. Eu sou o Calil Lousada Chaves, estudante do 5º período de Psicologia, e esse é o nosso projeto de podcast Psicologia em Foco, aqui da FAMetro, onde nós vamos debater várias questões sobre psicologia, sobre acabar com certos estigmas que a psicologia tem na nossa sociedade e ver como é que ela pode ser produtiva para várias pessoas em qualquer tipo de ambiente, como terapia e como outras coisas mais. Eu vou apresentar agora meus colegas aqui que também estão participando do podcast. Olá, eu sou Maria Eduarda, sou estudante de Psicologia do 7º período e é um prazer estar aqui. Oi, meu nome é Cauã Campos, eu sou aluno de Psicologia e eu estou no 5º período. E o nosso tema desse podcast de hoje vai ser o impacto das redes sociais no desenvolvimento cognitivo infanto-juvenil. Para isso, nós chamamos a nossa convidada aqui e ela vai se apresentar agora. Olá, sou Renata Ribeiro, psicóloga especialista na infância e adolescência. Trabalho há 10 anos aproximadamente, somente com a infância e adolescência. Também tenho especialidade em psicologia escolar. Então, esse tema é bastante interessante, pois aborda o que está muito atual, né? Tanto na escola quanto em casa, que é as redes sociais, o vício em telas, e é isso. É uma pauta muito em voga hoje em dia, até por conta da questão da adultização, que, querendo ou não, tem uma relação com o impacto cognitivo dessas crianças, que cada vez mais cedo, crianças e adolescentes estão tendo seus logins em redes sociais como Instagram, TikTok. E qual é o impacto disso na cognição dessas crianças e desses adolescentes? Mas primeiro, o que é o termo cognição? Cognição é tudo que envolve mente, aprendizado. Tudo que influencia a nossa cabeça, sabemos que influencia também o nosso corpo. Então, a cognição nada mais é do que também participante da aprendizagem, do que a criança irá desenvolver no seu dia a dia. Seja em uma habilidade social, seja em uma habilidade emocional. Então, tudo isso que envolve o ser se chama cognição, tudo que vem de aprendizado, tudo que vem da mente. E como é que se dá esse desenvolvimento cognitivo da criança num estado mais primário, por exemplo, dos 5 anos, mais ou menos até a adolescência? Como é que se dá esse desenvolvimento? O que ocorre durante esse processo? De aprendizado, né? Isso. Então, nós somos seres do meio. Então, o aprendizado ele surge muito com o meio. O que a criança ela vive, ela vai refletir em outros ambientes. Então, o aprendizado primordial é o que temos dentro de casa e o que temos também na escola, que é muito importante. Então, a criança ela vai refletir o que ela aprende nesses ambientes onde ela está inserida. Principalmente em casa, porque a criança ela sente confiança nos pais. Então, os pais são o espelho e o filho só vai refletir o que ele aprende dentro de casa. Um exemplo, como falamos de redes sociais, né? Vamos falar do YouTube. Os pais eles estão muito liberais com as crianças, porque é como se fosse um mecanismo de eu quero relaxar um pouco, vou entregar a tela para o meu filho. Então, eu vou descansar, eu vou dormir e vou dar a tela para o meu filho. Mas ali ele não está observando que o filho ele está vendo. Ele não está monitorando. Então, o que acontece? O filho ele vai ver o que está ali nas redes sociais, nas plataformas digitais e vai acabar o quê? Que reproduzindo muitas vezes até mesmo o que os pais não ensinaram. Então é a rede social tomando o lugar dos pais para ensinar as crianças. Também. Cada vez mais cedo. E tanto de forma positiva quanto na forma negativa. Porque não tem o filtro, correto? Exatamente. Pode continuar, desculpa. Então, assim, muitos pais, como eu falei, eles não monitoram de forma correta as redes sociais dos seus filhos. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ele estipula um tempo, né, para as crianças ficarem com acesso a telas. Até 2 anos, nenhum acesso de tela deve ter, porque é quando a criança ela está aprendendo, ela ainda está se tornando
aquele pensamento, será que eu estou neste mundo mesmo? Então ela não tem uma noção do que é o mundo, do que é certo, do que é errado até ali os seus 7 anos. Do que a própria personalidade da criança ainda não está completamente formada. Exatamente. Então, é meio que ela aprendendo a desenvolver essa personalidade, ou o que ela acredita ser essa personalidade, pela demanda das redes sociais também, correto? Sim, correto. Tanto que muitas pessoas, elas estão nos restaurantes, elas entregam o celular para o filho e deixam de ter ali aquela participação social, aquele momento afetivo com o filho. Ontem mesmo eu estava num restaurante com a minha família e ao invés de as crianças, tinha um parquinho imenso lá e muitas crianças na tela. Então, os pais, eu digo que é os pais porque é os pais que são responsáveis pelas crianças. Com certeza. Né? É que nem a questão da alimentação. Você não dá um bombom para o seu filho se você não comprar. Se você comprar, óbvio que o seu filho vai comer, porque tá ali na geladeira. Então, o hábito saudável, quem faz dentro de casa são os próprios responsáveis. Então, se você entrega uma tela para o seu filho está vulnerável a tudo se você não tiver um monitoramento adequado. Com certeza. Né? E às vezes é muito mais fácil também para os pais darem uma tela pro filho, de, eu quero, como você falou, quero dormir ali, nem que seja 15 minutos, eu vou entregar o telefone só para ele me deixar em paz, para ele me deixar aqui quieto, né? Um belo exemplo, eu tive dentro de casa, eu tenho uma filha de 4 anos, e ela um dia falou bem assim, mamãe, eu não quero ser gorda. Aí eu falei, nossa, será que ela está falando de mim? Mas não, eu falei, filha, mas por que você está falando isso, né? No meu pensamento, óbvio, será que... Mas não, ela, mamãe, eu vi um desenho que a mulher falou bem assim, você é gorda, e começou a falar coisas negativas da personagem. Aí eu falei, filha, vamos conversar sobre isso. Então foi quando eu sentei com ela, chamei o pai dela também, eu falei, vamos ter que... né, dar uma conversada com a Maju, porque ela tá falando assuntos que fugiram ali do nosso controle. Então, tivemos essa falha, a gente também erra, né? Com certeza. E orientamos. Então, é muito bom essa aproximação nossa com nossos filhos. Realmente passar uma segurança para ele de quando ele ver algo, ele comentar. Eu enfatizo muito dentro do setting terapêutico com a criança a confiança. Mas não é a confiança de ele somente confiar no adulto e dar as mãos para ele. Não, é uma confiança de verbalizar. Verbalizar o que ele está vendo, verbalizar o que acontece no seu dia a dia. Peguei um celular, mãe, olha, esse assunto aqui não é correto. Estava acontecendo de a coleguinha ali no vídeo falar que não vai brincar com a outra coleguinha porque ela é escura. Que já aconteceu isso. E a outra criança, ela vai refletir. Com certeza. Né? Então, o reflexo do que a criança aprende vem muito do que ela vê, do que ela assiste, do que ela convive. E isso é algo muito interessante, porque dá a entender que as redes sociais, elas permeiam muito a rotina de todo mundo. Desde do aspecto do infantil da criança até o adulto. E é interessante a gente analisar essa cronologia, porque nem sempre foi assim. Sempre teve rede social, por exemplo, o Orkut, para quem é mais antigo, tinha o MSN. O YouTube, no início, ele era mais uma questão de pessoas comuns expondo o seu dia a dia ou coisas que achavam interessantes na internet. Então, em que momento em que ocorreu essa perda desse equilíbrio? Em que momento as redes sociais passaram a pegar muito da experiência das pessoas, da rotina delas, da vivência delas, até, de certa forma, limar? As pessoas não estão mais vivenciando, as crianças, como você disse, não brincam mais, não exercitam com tanta intensidade quanto antigamente a imaginação. Antigamente, 3 crianças se uniam e brincavam com coisas e conceitos e histórias que criavam na própria cabeça. E elas se entregavam naquele momento para se divertir, para utilizar papéis. Eu sou a mocinha, eu sou o mocinho, eu sou tal personagem, eu sou outro personagem. Isso parece que diminuiu bastante. Então, você sabe quando foi que isso começou a perder esse equilíbrio e a rede social substituir a experiência da vida das crianças e dos adultos também?
Então, quando foi perdido? Isso. Quando foi passada da liberdade. Então, nós que damos liberdade para os nossos filhos. Então, a partir do momento que você entrega o celular para uma criança, essa criança ela se torna o quê? Vulnerável. Ela se torna vulnerável tanto dentro de casa quanto à exposição fora. Por quê? A partir do momento que você entrega o celular para o seu filho, você não está monitorando corretamente. O que acontece? Já vimos vários casos de pedófilos utilizando redes sociais com fotos de criança, com voz de criança. Para quê? Para induzir a criança ali. Vamos brincar ali naquele... Porque, não sei se vocês já ouviram do jogo Roblox. Eu abomino esse jogo, porque tem várias plataformas dentro de um jogo. E tanto tem de morte... Sabe quando você entra num quartinho, ali tem o private, a mais 18. Aqui você não entra porque tem tal coisa e não é para sua idade. Só que quem que vai monitorar que aquela criança, ela está ali, ela não pode entrar. Várias crianças entram. E eu já presenciei como que foi que aconteceu. Em set terapêutico, um paciente meu, tia, instala o Roblox no seu notebook, por favor, instala o Roblox que eu quero lhe mostrar uma coisa. Aí eu, ok. Peguei e abri ali o notebook e instalei o Roblox no notebook. Quando ele entrou numa sala, ele olha aqui que essa pessoa tá fazendo. Aí mandou deitar na cama, porque era um quarto, é como se fosse uma vida ali dentro. Tem quarto, tem restaurante, tem uma academia, realidade virtual. Exatamente. Então, são vários ambientes ali dentro daquele jogo, aonde a criança ela fica vulnerável. É só um jogo que meu filho está jogando e tá tudo bem. Tá bom, mas o que essa criança está ouvindo e está vendo ali dentro daquele jogo? Então, Roblox é um jogo que eu não gosto mesmo, em hipótese alguma. Tanto que teve um paciente numa sessão que ele estava tão ansioso para ir para casa que ele não rendeu na terapia porque ele tinha um campeonato nesse jogo. Eu falei, então, a partir de meio-dia tá proibido o celular pro seu filho. Porque senão na terapia ele não vai render. A terapia dele é em determinado horário, na parte da tarde. Então, se você quiser me ajudar, se você quiser ajuda, então vamos fazer isso. Porque são combinados que a gente entra com crianças. Se a gente não cortar, infelizmente nossas crianças elas irão se perder. Porque o mundo virtual ele tá aí, ele é muito aberto. Ele não tem aquela questão de aqui é fechado, aqui é aberto. Não, porque se não tem monitoramento, ele não tem essa noção de que pode e que não pode. Então, por isso que vários pedófilos utilizam as redes sociais e os joguinhos ali, que é muito bobinho, para atacar as crianças. E vimos várias vezes crianças fugindo de casa para ir atrás desses pedófilos, porque eles pensam que também é uma criança. Mas acabam sendo abusados. E muitas vezes não tem volta. Uma questão interessante que você tocou na questão da atenção. Quais são os impactos do uso não saudável dessas crianças e desses adolescentes nas redes sociais? Qual o impacto disso em questões como autoestima, como atenção no ambiente pedagógico, didático? Como isso impacta essas crianças e esses adolescentes? Então, o uso excessivo de telas, ele causa insônia. Por quê? Da ansiedade. Quanto mais você está ali com aquela luz no seu rosto, mais ele vai tirar o seu sono. Então, você fica ali predisposta a passar horas e horas nas redes sociais, vendo jogos, aquelas plataformas em que podem ser positivas, mas também podem não ser. Quando a criança ela passa a ter um uso excessivo, né? Também quando os pais eles passam que nem aquela questão, eu vou dormir, eu não vou monitorar o que meu filho está fazendo. Então, muitas vezes ali é perdido tanto na questão do sono, a irritabilidade que vem, a ansiedade, a diminuição do desenvolvimento na escola, porque tem um baixo rendimento escolar. Se meu filho ele passa a madrugada jogando e ele estuda de manhã, obviamente que de manhã ele não vai ter um rendimento bom, porque ele vai ter sono.
né? Ele vai sentir o sono. Então, isso também tem um impacto muito grande no desenvolvimento escolar. Muitas vezes, os comportamentos de crianças, ele é confundido com transtornos do neurodesenvolvimento pelo excesso de telas, porque o que causa? Eu estou muito tempo aqui, no telefone. O que causa? Enrijecimento das mãos, dos movimentos. Então, o que a gente, quando pega uma criança que tem um uso excessivo de telas, é a primeira coisa que a gente pergunta ali quando a gente vai saber o estado atual da criança, em anamnese. Como é que é o uso excessivo de telas? Ele fica bastante exposto ou não? Porque isso pode gerar até o diagnóstico errado. Exatamente. Às vezes as pessoas vão patologizar algo que é devido a uma rotina errada por parte daquela criança. Exatamente. Vai querer dar um diagnóstico e não necessariamente a criança tem. Ela só está passando por uma rotina que não é saudável para o desenvolvimento cognitivo dela. Também, o que acontece? Meu filho não quer mais sair comigo porque só quer estar no celular, só quer estar ali no joguinho. Então, é muito cômodo para mim deixar meu filho sozinho dentro de casa jogando. E o que ele vai perdendo? O vínculo, o afeto, a criação das habilidades sociais. E isso vai diminuindo cada vez mais. E quando ele já está no ápice, o que os pais pensam? Meu filho está depressivo. Porque também pode gerar depressão, né? Com a exposição. Você vê ali aquelas influências de corpo perfeito e você não tem condições financeiras de ter um corpo perfeito daquele, porque é um corpo comprado. Então, o que a gente faz? A gente não pode idealizar isso. Então eu vou buscar uma maneira mais fácil, como a bulimia. Então, gera uma outra série de transtornos. Exatamente. Também. Então, por trás desse uso excessivo de telas, pode gerar uma série de transtornos por trás, que influencia e impacta não só na vida da criança, mas do todo o círculo familiar que essa criança está envolvida. E como o pai, o responsável, de repente até o professor no ambiente didático, ele pode definir o que é um tempo de tela saudável e um tempo de tela que não é saudável para o desenvolvimento daquela criança? É uma pergunta muito importante, né? E super válida, porque muitos pais não sabem o tempo de uso adequado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, de 0 a 2 anos, 0 telas. 0 exposição de telas, né? Porque é quando a criança está ali criando a associação visual. Não sei se vocês sabem, mas até um certo período de dias ali a criança ela vê em preto e branco, então ali tudo ela tá criando ainda, tudo ali meio turvo. Então apresentar uma tela para uma criança até os 2 anos traz um prejuízo cognitivo enorme, porque é quando a criança ela também está aprendendo a falar. Então ela tá criando ali aquele repertório. Então quanto mais exposição, menos socialização. Quanto mais exposição, menos afeto. Quanto mais exposição, menos vínculo que aquela criança ela tá tendo com os pais, com os seus responsáveis e com as pessoas ao seu redor. Então, até os 2 anos, 0 telas, né? De 3 a 6 anos, ali é indicado aproximadamente 1 hora, no máximo, mas não é 1 hora você entregar ali a tela para o seu filho, você intercalar durante o dia, né? É sempre muito importante que todas as horários que são permitidos são intercalados e não diretamente ali, vou passar de 10 a 13 anos, às 2 horas, às 6 horas que meu filho é permitido, mas não é ali, direto. Não, é intercalando entre coisas boas. Tá bom, eu vou dar um livro para o meu filho ler, que é muito importante também, né? Que muitas escolas elas estão adaptando hoje a leitura digital. Uma dúvida, só para encaixar, você acha que essa adaptação ela é positiva ou negativa? Porque, de certa forma, se a gente está numa sociedade onde as pessoas estão cada vez mais tendendo a perder a atenção, você dá um dispositivo onde ela tem todo um mundo para ela utilizar, junto com o consumo do material didático, que seria o livro, não é mesmo que ficar tentando a pessoa, como uma analogia, você não pode comer doce, aí você bota um bolo na mesa cheio de cobertura perto da pessoa. Como é que lida com isso, né? Sim, eu sou super contra, Renata,
como psicóloga e como mãe também, sou contra esses livros digitais. Ok, é a minha opinião. Né? Mas por quê? É como você falou, eu estou apresentando ali o bolo para o meu filho que não pode comer doce. Não é verdade? Então, por isso que tudo tem que ser regrado, tudo tem que ser usado ali no tempo limite. Se eu tô vendo que meu filho ele tem uma leitura digital, o que eu vou fazer? Eu vou ali estipular aqueles 30 minutos que ele tem para dar a leitura do livro. Mas utilizar essa plataforma que ele tem da escola extra, aí já é errado. Tem muitos pais também que eles acham que as plataformas têm que ser as responsáveis pelo que os filhos deles estão consumindo, né? Então, assim, às vezes um pai vai, por exemplo, TikTok, Instagram, essas coisas que não tem a faixa etária para criança. Eles pensam que o TikTok e o Instagram eles têm que se adaptar para a criança, eles que têm que filtrar esses conteúdos e não eles que têm que ficar supervisionando, né? Então tem muito isso dos pais acharem que essa plataforma aqui vai ter que dar o jeito dela de se adaptar para minha criança. Mesmo que ela não seja uma plataforma para criança, ela tem que se adaptar para minha criança, ao invés de eu ir lá e supervisionar e filtrar o que meu filho vai ver, filtrar o que ele vai usar, né? E trazendo essa questão, tem algo que eu acho muito preocupante e que está sendo normalizado em certo nível, que são pessoas que acabam de ter um recém-nascido e já fazem redes sociais para aquele recém-nascido. Primeiro, você está expondo a imagem do seu filho recém-nascido para usuários que você não conhece. Como você disse anteriormente, podem ter abusadores, podem ter outro tipo de pessoas mal intencionadas e não tem como você filtrar, por mais que você tente, você não tem como filtrar a visualização da imagem do seu filho que acabou de nascer. E o seu filho não precisa daquele tipo de conteúdo digital sendo um recém-nascido, como você mesmo falou. Ele não tem motivo para estar ali naquela plataforma, nem para você compartilhar a imagem do seu filho. E agora, existe uma correlação entre esse tempo de tela, que não é o correto, não é o saudável, que é um tempo de tela exagerado, e esse desenvolvimento cada vez mais acelerado de crianças e adolescentes com sintomas semelhantes à ansiedade, depressão, porque sem o laudo a gente não pode saber se a criança ou adolescente realmente tem aquilo, mas são sintomas semelhantes. Tem alguma correlação? Sim, pode ter também, porque o que acontece? Vou dar exemplos de setting terapêutico. Determinado dia estava atendendo um paciente e fazia tempos que a gente estava fazendo para verificar até o ponto central que estava gerando a ansiedade, né? A ansiedade estava exacerbada e então um dia eu pedi para ela anotar tudo que causava ansiedade. Quando ela começasse a sentir a palpitação, começasse a sentir o calafrio e o enjoo, que já estava no ponto de sentir enjoo, foi quando ela, na sessão, tia, eu descobri o que me causa ansiedade. TikTok. Eu falei, por quê? Porque ele vai passando aqueles vídeos muito rápidos e começa a acelerar. Então, mas em que horário você vê o TikTok? 8 horas da noite, antes de eu dormir. E aí eu não consigo dormir porque meu coração fica acelerado e eu quero ver cada vez mais. Então, o que gera? Ansiedade, porque eu quero mais, eu quero cada vez mais consumir aquele produto. Então, tem essa questão também da ansiedade, tem a depressão, porque a gente se isola quando está nas redes sociais, que a gente não quer viver o mundo lá fora, que é muito cômodo eu ficar dentro da minha casa no ar-condicionado, nas redes sociais, vendo uma vida que não é minha e imaginando que eu estaria nessa vida, que quando também vem e chega a questão dos transtornos, da autoimagem, que vai baixando, tendo um rebaixamento de humor, muitas vezes, naquelas crianças e naqueles adolescentes, principalmente os adolescentes. Quando ele começa a ver ali aquela fantasia daquele influencer, levando uma vida luxuosa, uma vida que você não vive,
não é a sua realidade, você começa a pensar, eu quero levar uma vida dessa, mas para me levar uma vida dessa, o que eu devo fazer? Então, muitas vezes, eles se expõem cada vez mais e eles querem fazer de tudo para que eles levem aquela vida que não é deles. E aí ficam fantasiando e o que acaba? Muitas vezes tendo uma depressão. Então, essa glorificação desses influencers que usam da montagem de vídeo, usam de uma tela que não engloba todas as subjetividades, que mostra só o que as outras pessoas querem ver e o que ele quer mostrar, impacta muito nesses sintomas desses jovens, desses adolescentes, porque é um padrão de vida que, como você falou, eles não têm, é muito difícil de alcançar. E você nem sabe se o que aquele influencer alcançou, se o que ele mostra é concreto. Hoje em dia tem também até, não sei se vocês já viram, mas tem faculdade de influenciadores agora. Gente, eu cheguei a ver. Tem faculdade de influenciador e tem muitas influenciadoras hoje em dia que são gigantes e elas são adolescentes ainda e elas estão deixando de ir para a escola presencial para fazer a escola online, para eles terem mais tempo de gravar conteúdo, de fazer postagem. E aí, eu queria saber o que você acha disso, assim, de esse sonho de todo mundo quer ser influencer hoje em dia porque é o mais fácil. Eu queria apontar também que muitas pessoas querem ser influencer, querem ser adolescente, mas só que elas não têm conteúdo em si. Elas só querem ter essa vida que elas tanto veem nas redes sociais. Sim. Exatamente. Sim. Que é uma vida muito margarina, né? Aquela vida margarina, muito bonitinha, mas ninguém sabe o que está por trás daquela vida que elas levam. Tem sofrimento, tem abdicação. E muitas coisas que acontecem são essa imagem deturpada que muitas vezes elas passam de família perfeita, de que tudo é perfeito, amizade perfeita. Então, por que será que tem tantos ciclos ali que voltam naqueles influencers? Porque é tudo muito bonitinho, muito perfeito, quando é passado nas redes sociais, porque eles não vão mostrar a realidade deles. Eles querem mostrar muito ali o que é bonito. Então, poxa, eu quero me vangloriar numa viagem, eu quero colocar que eu estou com um corpo perfeito, que eu estou ganhando dinheiro, que eu estou com o carro do ano, com o iPhone 17, porque eu quero ser a maior das redes sociais. Então, a vida ali daquelas crianças, principalmente dos adolescentes, eles vão ser meio que frustradas. Então vem a frustração, que muitas vezes eles não conseguem. Esses tempos eu vi uma adolescente dessas, que é bem famosa no TikTok, e ela se envolveu numa polêmica. De vez em quando ela entra, e ela tem assim 16 anos. E quem conhece ela falava assim, que ela dizia, você não pode mostrar que você está mal, você tem que sempre mostrar que você está bem. Então assim, você brigou com alguém da sua família passou por alguma coisa, você tá passando por necessidade, mostra sempre que você tá bem, porque é isso que as pessoas querem ver. Ninguém quer ver que você tá mal. Todo mundo quer ver que você tá na Disney, todo mundo quer ver que você tá indo pra um restaurante chique. Ninguém quer ver, assim, que você tá em casa sem ter o que fazer. Ninguém quer ver que você tá em casa chorando. Ninguém quer ver a tua realidade. Sim. Querem ver somente o glamour, que mostra, né, a internet, ela mostra esse glamour. Exato. E isso é um sintoma de algo que já vem se repercutindo há um tempo. Por exemplo, no início dos anos 2000, final dos anos 90, tinha aquelas questões das atrizes mirins. Atrizes e atores mirins que perderam a sua infância por conta de gravação de tal filme, gravação de tal seriado. E muitos aqui, sem citar nomes específicos, muitos a gente vê que na fase adulta passaram por uma série de transtornos. Desde transtornos psicológicos até transtornos de não conseguir se inserir na sociedade agora que é um adulto, não é mais aquela criança, não é mais aquele adolescente. Como é que fica a cabeça dessas pessoas? Porque elas não tiveram um desenvolvimento cognitivo saudável. E aí você vê essas pessoas tendo que enfrentar uma vida adulta que elas não tiveram tempo de cultivar a base para a vida adulta delas. E isso pode gerar muitos problemas, desde a ordem psicológica e outras esferas também. Tem uma frase que diz assim, a infância é o chão que pisamos a vida inteira. E realmente, tornando em memórias, eu gosto muito de falar de memórias. Quando se fala de memórias da infância, vem memórias boas ou memórias ruins? Sua. Então, se a nossa base ali na infância ela não for fortificada,
ela infelizmente, quando cresce, tem um impacto muito grande. Por quê? Muitas pessoas falam, eu apanhei, estou aqui. Tá bom, mas a tua vida é uma vida que qualquer coisa você não sabe lidar com o problema. Você tem uma ansiedade, você é uma pessoa depressiva, você qualquer coisa não sabe lidar com frustração. Quando você vê alguém gritando, você já se espanta. Então, a infância realmente é um chão em que você pisa a vida inteira. Então, se essa base na infância não for boa, infelizmente na vida adulta ela acarreta prejuízos para, eu digo global, não somente cognitivo, mas global na vida dessa criança. Por quê? Se ela não for bem nas habilidades sociais, se esses pais não estimularem as habilidades sociais, infelizmente, quando ela crescer, ela não vai saber se comunicar. O adolescente, principalmente, quando ele for falar com um coleguinha na escola, tá bom, mas ele gera um tempo enorme para ele poder socializar, porque ele não foi estimulado. Então, ele impacta tanto nas habilidades sociais, ali naquela comunicação com o colega, tanto em casa, com afeto. Eu não sei dar um abraço no meu pai, porque meu pai não teve isso. E, infelizmente, ele não vai me dar um abraço tão forte como eu merecia, porque ele não recebeu isso. Então, os ciclos, hoje, eles devem ser quebrados. Mas, para mim quebrar meu ciclo dentro de casa, eu tenho que fazer por onde? Então, buscar ali não é só você retirar as telas do seu filho, mas proporcionar uma infância feliz, proporcionar memórias, criar memórias com ele. Como? É muito fácil você só entregar o celular ali para o seu filho ou então querer retirar de uma maneira muito brusca sem oferecer nada para ele. O que eu indico para os pais? Tá bom, eu vou retirar a tela do meu filho tem ali aproximadamente 5 anos. O que eu posso oferecer? Vai numa papelaria, compra massinha, tinta, tesoura sem ponta, lápis de cor, canetinha, monta um kit onde você vai e leva para o seu filho. Tá bom, meu filho é adolescente, o que eu posso fazer? Matricula seu filho em alguma atividade extra, um curso de inglês ou uma luta ou algo que ele possa canalizar toda aquela ansiedade ali naquela atividade. Quando eu sei que meu filho está dependente, a partir do momento que eu retiro o celular dele e ele começa a gritar, a chutar, a mostrar realmente, eu digo que o celular ele é como se fosse uma droga a partir do momento que ele gera uma dependência. Então, se você retira, ele tem uma abstinência. Qual é a abstinência? Mostrando atitudes que são disruptivas. Então, a partir do momento que o adolescente, que essa criança, ele se mostra, quando você retira o celular, essas atitudes, aí sim é um passo muito prejudicial para a criança. Agora, uma ponte para a conclusão do nosso programa, acho que é a última e a grande pergunta que tem. Como a psicologia pode auxiliar tanto os pais como os adolescentes e as crianças a encontrar um equilíbrio nesse mundo cada vez mais saturado de redes sociais? Então, como a psicologia, primeiramente, né, quando você notar que seu filho ele está com esses comportamentos, o que você pode fazer? Procurar uma psicóloga de confiança, onde você possa trabalhar ali aquele conceito de dependência das telas. Além disso, também, você pode oferecer para o seu filho um suporte emocional. Né? Não somente a criança que tem que buscar ajuda, nesse caso, os pais também. Sempre eu indico a terapia não somente para as crianças, mas para os pais, porque primeiramente a mente tem que ser mudada dos pais que são responsáveis ali dentro de casa e não somente das crianças. Então, a partir do momento que a família ela se passa a buscar realmente uma unificação em prol de algo, aí sim você vai ver fluir o desenvolvimento socioemocional, na verdade biopsicossocial daquela família. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu quero chamar a reflexão para o pessoal que está assistindo. Até que ponto as redes sociais vão afetar as dinâmicas familiares? Exatamente. Isso é uma pergunta que, se vocês quiserem comentar nesse vídeo, essas perguntas sobre a pauta de hoje serão debatidas e comentadas e respondidas no vídeo seguinte, como uma forma até de continuar o debate para além da nossa mesa. Para a vivência, a rotina de cada um, podem comentar suas dúvidas que nós faremos o possível para responder. E esse foi o primeiro episódio do Psicologia em Foco. Eu espero que todo mundo tenha gostado, tenha solucionado dúvidas, suscitado perguntas e
promovido mais conhecimento, que é o nosso desejo. Obrigado, gente. Muito Até a obrigada. próxima.